Você é um gestor, pensa aqui e recorde. Quantas vezes você já teve o desafio de assumir uma nova equipe, de realizar uma transição de gestão? Ou você, que é um gestor novo, ou vai assumir uma equipe, como será essa experiência? Meu nome é Carlos Sampaio e hoje aqui no canal eu trago um resumo de um livro muito interessante, muito útil, chamado Os Primeiros 90 Dias, de Michael Watkins. Esse livro justamente fala de transições de gestão e ele apresenta uma ideia central que é, em 90 dias, 90 dias é o tempo crucial para que você consiga chegar em um ponto de equilíbrio entre ganhar equipe e começar a ter algum domínio sobre as coisas para ter sucesso ou fracasso e produzir resultados aí de médio prazo. Essa é a teoria dele. Lembrando que aí, em geral, a gente considera 6 meses, né? 6 meses o ponto de equilíbrio que você leva para dominar uma equipe, dominar uma situação, um novo cargo, com todas as situações com todos os desafios e situações que ele apresenta. Pois é, a teoria do autor é que é possível fazer isso em menos tempo. Isso ele se baseia em 5 proposições. A primeira delas é que, geralmente, o fracasso das transições reside em uma combinação ruim de oportunidades desperdiçadas, dos próprios desafios, as armadilhas mal enfrentadas da situação, com a interação com a incapacidade do indivíduo de se adaptar, ler corretamente a situação, ou seja, não é culpa só do gestor, do líder, um fracasso numa transição. Se não fosse assim, pessoas às vezes têm um grande sucesso num determinado cargo e por isso que elas são indicadas para o outro e naquele outro elas fracassam fragorosamente. Então, por que que isso acontece? É a combinação dessas duas coisas. Segunda proposição dele é que justamente existe um método para efetuar essas transições. Embora todas as transições sejam únicas, devido a essa combinação que eu falei de circunstâncias com o indivíduo, existem determinadas leis, determinados princípios que, se seguidos, levam ao sucesso nas transições. Isso que ele vai apresentar no livro. As transições, elas são desafios, são pontos, às vezes, de inflexão na carreira dos gestores, lugares ou circunstâncias de grande aprendizado. Gestores que conseguem passar, transpor com sucesso esses desafios se tornam muito melhores gestores. Então, vale a pena investir nesse aprendizado, treinar os gestores justamente para que essas transições sejam mais suaves, para que haja mais desenvolvimento tanto do gestor quanto das equipes e, consequentemente, mais resultados. Outro princípio é que essa estrutura mais padronizada, esse método, ele rende bônus, rende dividendos, dá resultados, vale a pena. Só para ter uma ideia disso, 25% dos gestores das 500 maiores empresas da Fortune, eles trocam de cargo, de posição a cada 3 anos e meio, entre 3 e 4 anos. Então, isso é uma coisa, não é uma exceção, é uma coisa que é comum nas organizações. Nas organizações públicas no Brasil, a mesma coisa, os gestores ficam 3, 4 anos, às vezes menos, nos cargos, nas posições. E nas empresas privadas no Brasil, a mesma coisa. Os gerentes, os diretores não são longevos nas posições. Então, isso é algo que vale a pena estudar, vale a pena desenvolver. O livro ele apresenta 10 desafios, né? São princípios que ele apresenta no livro que justamente norteiam essa boa técnica de transição. O primeiro deles é fazer a própria promoção. O que é isso? Aí ele conta um caso da Júlia. Júlia era uma pessoa do marketing que foi promovida a gerente de uma equipe multifuncional, que aí ela tinha a responsabilidade de lançar produtos e aí contar com a colaboração dessas diferentes áreas. O que aconteceu com ela? Ela começou a controlar muita equipe, ter um cheiro de gestão bastante autoritário, controlador, e isso não foi legal. Resultado, em 6 meses, ela foi restituída ao cargo original e nomearam outra pessoa. O que aconteceu com a Júlia? Ela não assumiu um novo cargo, ela não viu os novos requisitos do cargo que ela assumiu. Isso é muito comum. Uma pessoa, por exemplo, que passa de técnico para gerente. Ele tinha ali
atento aos detalhes e fazer coisas. E quando você é gerente, não, você tem que fazer com que as pessoas façam coisas. Muda o que você vai fazer. Se você for fazer as coisas, você vai se afogar no cargo. Foi o que aconteceu com ela. As habilidades que ela tinha, a atenção para os detalhes, controle sobre o processo, eram bons para a função que ela ocupava, mas não eram apropriados para esse novo contexto. Ela não soube adaptar isso e, consequentemente, ela não teve sucesso na nova função. Então, quando você passar para uma nova função, esteja atento aos requisitos dessa nova função. Eles podem não ser iguais aos requisitos, as capacidades, habilidades exigidas na sua função antiga. O segundo princípio é acelerar o aprendizado. Para isso, ele conta o caso do Chris, que ele era gerente de qualidade uma indústria e foi promovido a gerente geral de uma determinada fábrica. É uma fábrica bastante obsoleta, uma fábrica bastante desatualizada, e o Chris vinha de um ambiente com requisito Six Sigma, investimento em tecnologia, e ele olhou assim, está tudo errado, e começou a contratar consultores, implantar processos tecnológicos, e a coisa não deu certo. Até que o diretor dele falou, olha, você não parou para prestar atenção no que essa fábrica, sem tecnologia, ela já conseguia fazer com criatividade, com a dedicação dos funcionários. Tudo que você fez foi brigar com todo mundo até agora e não ouviu ninguém. Então ele passou a ouvir as pessoas e reformulou completamente o que ele pretendia fazer e conseguiu aí então resultados. Esse aí não foi demitido, ele conseguiu reverter um processo que ele começou mal, porque ele não ouviu as pessoas. Ele só ouvia a si mesmo. Então, para você ter um processo de aprendizagem e assumir uma nova função, você tem que ouvir as pessoas, não só os números, o que parece, mas o que realmente acontece. Então, essa é a segunda lição, bastante importante. O terceiro princípio é ajustar a estratégia da situação. Ele dá o caso da Claire. Ela foi contratada para uma divisão de produtos industriais, numa multinacional. Essa divisão ela tinha tido resultados fantásticos, um crescimento fantástico nos últimos anos, e ela planejou, ela ajustou um conjunto de metas bastante ambiciosas e compatíveis com o arrojo com aquela divisão, com o passado daquela divisão. Só que quando ela assumiu e começou a analisar os números, a analisar a situação, ela percebeu que o executivo anterior, ele era daquele tipo que apostou era um velocista. Ou seja, ele fez uns investimentos, um conjunto de ações que garantiam resultados no curto prazo, mas resultados que não, com o risco de não serem sustentados no médio e no longo prazo. Com isso, ele conseguiu alavancar a própria carreira, mas deixou aí uma bomba relógio na mão da nova gestora. O diagnóstico inicial estava, então, equivocado. O que fazer, então? Você tem que parar, refazer as metas, admitir que não dá, e assim reprogramar aí, conversar, explicar as coisas, mas não foi o que ela fez. Resultado, ela procurou seguir na mesma estratégia, e o problema é que essa é uma estratégia como se fosse uma pirâmide. Então, tem uma hora que a pirâmide desaba. Foi o que aconteceu com ela, não conseguiu sustentar a mesma estratégia e ela teve que acabar renunciando à posição porque não conseguiu justamente realinhar, renegociar metas irreais, e aí com a verdade. Então, se você assume uma equipe, a coisa não é bem assim, você seja franco, sincero, demonstre com números e renegocie as metas para que você não seja aí responsabilizado por não cumprir metas irreais. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E pior, metas que você mesmo estipulou. Próximo princípio, garantir ganhos iniciais. O que é isso? É aquele princípio de que a administração não vai esperar 2, 3, 4 anos para os resultados virem. As pessoas querem resultados de curto, médio e longo prazo. Ele conta um caso, dessa vez é um caso de sucesso, da Helena. Ela foi promovida de gerente de equipe a gerente geral do teleatendimento de uma empresa. E essa unidade tinha muitos problemas de atendimento, qualidade do atendimento. Ela diagnosticou que esses problemas eram derivados
de uma cultura assim, muito autoritária, baseada em punições, medo, e esse era o grande problema da qualidade no atendimento. Ela então estabeleceu como foco a mudança cultural. Aí você vai dizer, poxa, mas a mudança cultural é uma coisa que demora bastante tempo. Como é que ela garante ganhos iniciais nisso? O que ela fez? Ela envolveu os funcionários, procurou envolver os funcionários na mudança, identificou os gerentes, os chefes de equipe que não se adaptavam, ela demitiu os chefes de equipe, retreinou os chefes, deu uma oportunidade àqueles que ainda assim ficaram recalcitrantes, ela demitiu, e ela inicialmente pegou as pessoas mais que se alinhavam e tinham competência e colocou e fez um projeto piloto. Esse projeto piloto dando certo, ela conseguiu expandindo até que um ano depois os índices melhoraram bastante. O que acontece aí? Né, respondendo aquela pergunta, cultura é um negócio que demora bastante, etc. Como é que eu vou provar isso? Ela provou com resultados. Geralmente, nos 6 primeiros meses, as pessoas querem ver ações, elas não querem ver resultados. E ela fez isso com os projetos piloto. Em seguida, o médio prazo, que seria um ano, ela já apresentou os resultados, não em termos de cultura, mas em termos que a empresa precisava, que eram melhoria nos indicadores de qualidade. Então, você tem que garantir, embora você esteja mirando no longo prazo, você tem que garantir resultados de curto e médio prazo. Senão, vai passar uma falsa impressão de que você não está fazendo nada. Mas o resultado vai vir. As pessoas não vão esperar, não vão, porque elas não vão ver nada, vão se sentir inseguras e vão achar que é melhor mudar. É coisa quase como se fosse técnico de futebol. Você tem que garantir algumas vitórias no jogo e essas são as vitórias que você pode oferecer. Próxima lição é negociar o sucesso. E o que é isso? Ele cita o caso do Michael, ele foi nomeado gerente de TI numa unidade de uma empresa de petróleo. E quando os colegas dele iam cumprimentá-lo, em vez de desejar boa sorte, falou: "Aí você vai ser triturado pela diretora". Por quê? O estilo da diretora é um estilo muito agressivo, visando ganhos rápidos. E o Michael, um planejador, um formador de equipes, com uma perspectiva de médio prazo, mais paciente. Então, inevitavelmente, o diagnóstico para todo mundo é que eles iam colidir, como outros gestores já colidiram, atritos, e esses atritos iam minando ele até que ele fosse demitido, como os outros foram. O que o Michael fez? Ele negociou, sentou com ela, olha, nós temos estilos diferentes de gestão. Então, eu gostaria de ser julgado, podemos combinar de eu ser julgado pelos meus resultados? Então, eles negociaram coisas que eram inquestionáveis, determinados resultados, metas, e em vez de ser cobrado pelo modo como ele ia administrar a TI, ele ia ser cobrado pelas metas. Resultado, ele conseguiu, com o estilo dele, cumprir as metas que eles tinham pactuado e a relação deles negociada, a história do combinado não custa caro. Baseado nessa negociação, ele conseguiu aí sucesso na unidade de TI, importante. Então, se ele batesse de frente com ela, como os outros fizeram, é uma receita certa para você ter um vale transporte só de ida, né, para fora da empresa. O que ele fez? Ele sentou, reconheceu as diferenças e negociou. Fundamental. Próxima lição: concretizar o alinhamento. Ele conta o caso da Hannah, que assumiu a vice-presidência de RH de uma empresa de investimentos. E ela logo percebeu que o crescimento da empresa, o modo como a empresa vinha crescendo e as últimas decisões, eles inerentemente levavam as pessoas ao conflito, os departamentos aos conflitos. Havia sobreposição de clientes, falta de clareza de regras, e isso tudo gerava um ambiente que todo mundo remando para um lado, o barco não andava. Inicialmente, o presidente da empresa não acreditou nela. Ela desanimou? Não. Aí ela procurou reunir dados, procurou reunir informações, casos que conseguiram persuadir o presidente da empresa que ela estava certa, e ela buscou benchmark em outras empresas que passaram por desafios semelhantes, e as observações dela acabaram, sugestões dela para realinhamento acabaram dando resultado. De novo, ao cabo de um ano, os resultados vieram, os conflitos diminuíram e a rentabilidade da empresa
aumentou bastante. E aí eu acrescento duas coisas. A primeira lição é a lição que o livro apresenta de a necessidade de você identificar um alinhamento entre a estratégia, estrutura, os sistemas e as capacidades, né, das pessoas. Nesse processo aí, você vai ter que mudar processos, né? Nesse processo, você vai mudar processos, é ótimo, mas é a realidade. Você vai ter que mudar, às vezes, pessoas, porque elas, às vezes, não são as mais adequadas. Realinhar estruturas, não é só mexer na estrutura organizacional, mas na própria forma, assim, de organizar o trabalho. Isso funciona bastante. A segunda coisa é a capacidade que você tem de persuasão. Veja que se ela não tivesse capacidade de fazer com que o presidente enxergasse o problema da maneira apropriada, continuaria na mesma situação, provavelmente ela seria até demitida. Então, um líder ter capacidade de persuasão é muito importante para que os decisores consigam ver todos os ângulos da questão. O próximo princípio é formar a equipe, que é uma coisa muito importante. Ele cita o caso do Liam, que assumiu uma unidade de instrumento de precisão numa indústria. E aí ele percebeu que havia uma disputa, um antagonismo aí entre o encarregado do marketing e a gestora da área de vendas. As avaliações de desempenho do gerente anterior, né, do encarregado anterior, cara do marketing, eram excepcionais. Ele foi avaliando, ele percebeu o contrário, que na verdade a encarregada de vendas, ela tinha uma visão muito mais construtiva, útil, produtiva lá para a divisão, né, para as vendas, para os objetivos, né, da divisão dele, e que o encarregado de marketing não era tão genial assim quanto o gestor anterior pensava. Eventualmente, esse encarregado foi demitido, ele foi comunicado que uns meses depois que ele não continuaria, que ele não atende às expectativas, foi contratado uma outra pessoa compatível aí com as atribuições do cargo e que conseguiu se alinhar com a encarregada de vendas e os resultados vieram. Lição aí quando você assume uma equipe. Nem sempre você assume e tem carta liberdade total para montar uma equipe do zero, mesmo porque tem uma memória organizacional aí. Quando você assumir uma equipe, você tem que, em alguns meses, poucos meses, rapidamente você tem que avaliar quem realmente está naquele cargo e é a melhor opção para aquele cargo. Às vezes a pessoa está ali por uma outra coisa, enfim, uma relação de amizade com o antigo gestor, com o antigo líder, uma coisa que ele não deveria estar ali. Você tem que avaliar e, ok, essa pessoa continua, essa pessoa não se alinha, não está mais adequada para aquela função, e você tem, sim, que trocar a pessoa, treinar todo mundo, alinhar. Porque sem uma equipe coesa, sem uma equipe que você confie, você não consegue dar autonomia, delegar, os resultados não vêm. Então, uma equipe herdada, você saber fazer os movimentos corretos é muito importante. O próximo princípio que ele cita no livro é criar coalizões. Para isso, ele cita o caso do Jack, que ele era gerente nacional de uma empresa multinacional, global, e passou a ser o encarregado, o diretor internacional de marketing para toda a empresa e todo mundo. O Jack ele sempre teve um estilo meio autoritário, mesmo porque o gerente ele era gerente nacional. Os gerentes nacionais era quase como se fosse a gerência quase fosse um feudo, ele tomava as decisões, tinha muita autonomia e era julgado pelos resultados que apresentasse. Ele logo percebeu, inteligentemente, que nessa nova função ele não conseguiria, com passar o trator, com o uso da autoridade, a conseguir impor que os gerentes nacionais, que ele fazia parte, né, desse time de gerentes, que aceitassem e concordassem em vender determinados produtos se eles não se convencessem disso. Ele mudou a abordagem, passou a identificar os que eram mais propensos a aceitar, investiu nesses gerentes nacionais que estavam mais propensos. Esses gerentes nacionais começaram a gerar resultados, ele usava esses resultados, usou esses resultados para convencer outros gerentes que inicialmente não aceitaram a abordagem dele, do produto que ele queria lançar, com excelentes resultados para todas essas gerências nacionais. Lição: você tem que usar uma coisa que eu já falei no outro capítulo, que não vale só que vale em diferentes situações, não só em relação ao seu chefe, como eu citei anteriormente, mas até mesmo para pares ou mesmo para colaboradores. Você precisa
fazer com que as pessoas, às vezes, percebam determinadas coisas, acreditem em determinadas coisas, e aí comprem a ideia. Comprando a ideia, fica muito mais fácil. Todo bom gestor, bom líder, precisa aprender a persuadir, né? Persuadir no bom sentido, né? Você manipular, mas você faça com que consiga fazer com que as pessoas enxerguem outras perspectivas que no momento elas não estão enxergando. Próximo princípio, próximo fator, que é manter o equilíbrio, ele puxa aí o manter o equilíbrio, ele cita o caso do Kip Erikson. Kip Erikson, ele foi promovido, ele trabalhava em Nova York e foi promovido a um cargo melhor numa filial canadense. Ele era casado, tinha 2 filhas, e ele não conseguiu vencer ou conciliar o desafio de novo cargo. Somado a isso, e o principal foram os desafios da vida pessoal e da vida privada dele. Ele quase chegou a separar por conta de questão que as filhas não queriam ir, colégio, não conseguiu colégio, apartamento, a própria carreira da esposa. Isso gerou um conflito que o fez reavaliar a situação e ele mesmo pediu demissão e voltar para Nova York e tentar outro cargo que ele pudesse compatibilizar e equilibrar a vida pessoal e a vida privada. Não é só esse tipo de desafio, não. Quando você é promovido ou em qualquer outra situação, você precisa considerar o seu equilíbrio. Você não é uma máquina. Então, a sua vida pessoal vai mal, a sua vida profissional vai ter algum tipo de impacto, invariavelmente. Então, é uma coisa que as pessoas não se preocupam muito, mas que deveriam se preocupar. Então, achei um capítulo interessantíssimo, achei interessantíssimo ele lidar com essa situação, porque, no caso aí da transição, examine aí, converse com a família, veja se antes de aceitar uma promoção, você vai conseguir dar conta, vai conseguir, se a sua família realmente vai conseguir se adaptar àquela nova situação, se eles não apenas estão se sacrificando em seu nome, e se eles vão conseguir efetivamente conseguir aguentar esse sacrifício, se não é um sacrifício alto demais, que vai acabar repercutindo na vida deles e, consequentemente, na sua. Bastante importante esse princípio. E aí, fechando o conjunto de princípios, que é o acelerar todos, que é o sucesso não é você só como líder, como gestor, né? Você não é o super-homem. Isso vai depender de um esforço conjunto, de um time, de todos. Então, quanto mais você conseguir envolver a sua equipe, quanto mais você conseguir alinhar todo mundo, maior, conseguir que as pessoas aprendam, que haja aprendizado, melhores são os seus resultados, mais suave, entre aspas, ou menos custosa vai ser a transição. Livro fantástico para que você aprenda com as lições dos outros e aí consiga fazer melhores transições. Observando esses princípios que eu já os observei em diversas ocasiões quando assumi a equipe, você terá uma transição muito mais segura e com maior probabilidade de ter sucesso. Se gostou, não esqueça, dê o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!